No Saber Direito desta semana, a professora Virgínia Arraes traz um curso sobre os direitos notarial e registral. Durante as 5 aulas, ela vai abordar a teoria geral, a atividade extrajudicial em espécie, vai falar sobre emolumentos e sistema de responsabilidade, além de abordar as peculiaridades da Lei 8.935, de 1994. A aula 5 começa agora. Retomando ao nosso curso de Direito Notarial e Registral, vamos chegando à nossa última aula. E uma pergunta que sempre me fazem é, professora, se eu entrar na carreira notarial e registral, se eu passar no concurso, eu tenho estabilidade? Já que eu não sou considerado um servidor público, eu posso perder a delegação? Como isso funciona? Bem, para tratarmos desse assunto, nós vamos agora então falar dos chamados direitos e deveres do tabelião ou registrador. E o que a gente pode verificar é que a Lei 8935 de 94 traz uma relação enorme de quais sejam os deveres do notário e registrador e traz ali meio perdido 3 direitos apenas do notário e do registrador no exercício dessa função. O artigo 28 da Lei 8935 de 94 diz que os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas atribuições. Inclusive, nós vimos que isso é um princípio que rege a atividade, o princípio da independência. Tem direito à percepção dos emolumentos. Nós analisamos também como é a remuneração do tabelião e do registrador. Tem direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei. Bem, o artigo 28, então, traz um direito do tabelião registrador, qual seja o direito de perceber os emolumentos, que nós vimos que tem natureza de taxa, os emolumentos pela prestação do serviço notarial e registral. E esses emolumentos, depois de custear todas as despesas da atividade, vai se chegar a um valor específico, no qual o tabelião vai pagar o imposto de renda, o tabelião registrador vão recolher imposto de renda sobre a pessoa natural, sobre a pessoa física, e aí sim vai chegar a sua remuneração, que pode ser pouco, pode ser médio, pode ser muito, não há uma regra específica, até porque nós temos grandes cidades, nós temos pequenas cidades, então nós temos cartórios com muito movimento, nós temos cartório com pouco movimento, e tudo isso influencia na remuneração do titular da serventia. Mas veja, além do disposto no artigo 28, que traz um direito, o artigo 29 da 8935 traz os outros 2 parcos direitos do tabelião e do registrador. E diz o artigo 29 que são direitos do notário e do registrador, inciso 1, exercer opção nos casos de desmembramento ou desdobramento de sua serventia, e 2, organizar associações ou sindicatos de classe e deles participar. Bem, a atividade notarial e registral possui as suas associações. Nós temos a mais importante, a ANOREG, que é a Associação dos Notários e Registradores. Temos a ANOREG Nacional, ou ANOREG BR, e as ANOREGs estaduais. Cada estado possui a sua própria ANOREG. Além disso, cada atividade específica tem a sua associação de classe. Então, os tabeliães têm o Colégio Notarial do Brasil, os registradores têm o Instituto de Registro Imobiliário, os registradores civis das pessoas naturais têm a ARPEN, que é a Associação dos Registradores das Pessoas Naturais, e assim sucessivamente. E, segundo a Lei 8935, é um direito do tabelião do registrador criar as suas associações e dela participar. E também receber os emolumentos. E, por fim, diz o artigo 29 da Lei 8935, lá no inciso 1, como vimos, que ainda é um direito exercer opção
em caso de desmembramento ou desdobramento da serventia. Às vezes, aquela serventia sofre uma divisão territorial. Vamos imaginar que uma determinada serventia de um determinado município que abrange uma determinada comarca, e a comarca pode ter mais de um município, tem ali a sua atribuição territorial. Por força de lei, sofre um desmembramento. Vamos supor que cria-se uma comarca, um desses municípios é separado, cria-se uma nova comarca e a legislação diz que para essa nova comarca será criado um cartório específico para ela, desmembrando do cartório anterior. Quando há esse desmembramento das serventias por força de lei, garante a Lei 8935 de 94 ao titular daquela serventia o direito de opção, o direito de ficar na serventia ou ir para a nova serventia. E a mesma situação ocorre no caso de desdobramento dos serviços. O desdobramento não está ligado à perda de territorialidade, mas sim desdobramento dos serviços. Aqui era um tabelião, criou-se um outro, desdobrou aquele serviço em dois. Nos casos de desmembramento, desdobrou o serviço em dois. E no caso de desdobramento, também é possível exercer o direito de opção. Então veja que direitos são apenas esses três que estão previstos lá na Lei 8935 de 94. E os deveres? Os deveres estão relacionados no artigo 30 da Lei 8935 de 94 e no artigo 31, que vai falar das infrações disciplinares. Então, diz o artigo 30 da 8935 que são deveres dos notários e dos oficiais de registro. E aí, se vocês acompanharem a leitura desse dispositivo, vocês vão verificar que o artigo 30 possui 15 incisos. E esses 15 incisos relacionam deveres específicos do notário e do registrador. Há alguns deveres que são bastante importantes e vamos comentar alguns deles. A gente não tem como comentar todos os deveres, mas vocês podem acompanhar a leitura do artigo 30 e se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato posteriormente. Bem, o inciso 1 diz que é dever do notário registrador manter em ordem os livros, os papéis e os documentos de sua serventia, guardando-os em locais seguros, até porque nós vimos se o acervo notarial e registral é público, é perpétuo, é dever de quem assume aquela serventia preservá-lo com todo o cuidado possível e imaginável. Portanto, claramente é um dever do tabelião e do registrador manter o seu acervo em ordem, conservar efetivamente o seu acervo notarial e registral. O inciso 2 diz que é um dever atender as partes com eficiência, urbanidade, presteza, até porque se os princípios da administração pública são princípios orientadores da atividade notarial e registral, e o princípio da eficiência é um dos princípios da administração pública, claro que é um dever do tabelião e do registrador serem eficientes, prestarem esse serviço com eficiência, com presteza, com urbanidade, atendendo o fim para o qual existem, que é de prestar segurança jurídica, como um profissional do direito que são. O inciso 3, atender às requisições solicitadas por autoridades judiciárias ou da administração pública. O 4, manter em arquivo as leis, as resoluções, os provimentos das suas corregedorias. Proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais como na vida privada. O tabelião registrador tem uma confiança muito grande dos usuários. Portanto, ele deve sim dignificar essa função pública exercida, essa função que todos depositam a sua confiança.
Portanto, precisa dignificar isso, não só no exercício da sua profissão, mas também na sua vida privada. O inciso 6 é bem interessante porque ele diz que é um dever do notário e do registrador guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenham conhecimento em razão do exercício de sua profissão. E aí, você pode estar perguntando, mas se o princípio da publicidade é inerente à atividade notarial e registral, se os atos são públicos, se qualquer pessoa pode ter acesso aos atos notariais e registrais, embora essa publicidade seja indireta, ou seja, é feita por intermédio de fornecimento de certidão daqueles atos registrados ou instrumentalizados nos tabelionatos. Mas se é público, qualquer pessoa pode ter acesso por intermédio da certidão, por meio da chamada publicidade indireta. Como que vai compatibilizar um dever de sigilo por uma atividade que é eminentemente pública? E aí aqui a gente tem que pensar o seguinte, o que é público é aquilo que está efetivamente nos livros notariais ou nos livros registrais. Mas tudo aquilo, em especial o tabelião, tudo aquilo que ele teve acesso, conhecimento para a lavratura do ato, isso é sigiloso. Muitas vezes, nós fazemos divórcios extrajudiciais, e em especial numa cidade como o Rio de Janeiro, que existem várias celebridades, não é incomum nós fazermos divórcio extrajudicial, em que fazemos reuniões prévias com as partes e elas ficam ali falando, e a gente ouve, fala, a gente ouve, fala, a gente ouve. Mas tudo aquilo que eu tive acesso de informação no decorrer da orientação jurídica a ser dada antes da instrumentalização do ato, isso que é sigiloso. Por quê? Porque aquilo que for para o meu livro efetivamente, isso sim é público. Então veja, não é incomum nós recebermos ligações de repórteres querendo saber o porquê, o motivo pelo qual aquele casal XY se divorciou, eles viram que o divórcio foi feito lá naquele cartório. Veja, essa informação é sigilosa. Ainda que eu tenha acesso a essa informação, porque eu ouvi no decorrer da preparação do ato, eu não posso dizer. Agora, o repórter pode efetivamente solicitar uma certidão da escritura de divórcio do casal? Pode, porque aí sim é livre o acesso, mas ele vai ter conhecimento daquilo que está no livro e que normalmente é só a qualificação das partes e a manifestação de vontade do desejo de se divorciar. Estabelece ali alimentos ou não, falam ou não da partilha de bens, alteram ou não o nome, mas é só isso que vai para a escritura. E é só isso que efetivamente é público. Todo o restante não é público. Por isso, o inciso 6 deve ser interpretado dessa forma. Eu vou guardar sigilo sobre aquilo que eu tiver conhecimento em função do meu assessoramento jurídico na prática daquele ato específico. Depois, o inciso 7 do artigo 30 da Lei 8.935 ainda diz que é dever do tabelião e do registrador afixar em local visível, de fácil acesso ao público, as tabelas de emolumentos. Até porque o usuário do serviço notarial registral tem o direito de saber quanto vai pagar por aquele serviço e tem o direito de saber, mais do que isso, quanto efetivamente está previsto na lei como sendo o valor correto de cobrança daqueles emolumentos. Claro que é muito comum as pessoas comparecerem no cartório e perguntarem o valor, quanto é para fazer tal coisa, quando na realidade basta ir até o átrio do cartório, ter acesso à tabela de emolumentos que lá está, para saber o que efetivamente a lei diz que pode ser cobrado para a feitura de determinados atos. Bem, além disso, observar os emolumentos fixados para a prática dos atos é um dever, e a gente sabe que os emolumentos são tributos, não pode se cobrar nem a mais, nem a menos dos valores estipulados em lei, uma vez que os tributos precisam ser efetivamente
pagos de acordo com a determinação legal. Cobrar tributo a maior, naquele exemplo que nós demos sobre a responsabilidade tributária, é inclusive uma tipificação penal. Portanto, é muito grave, é uma falta muito grave cobrar emolumentos fora da tabela. Bem, depois, o inciso 9, dar recibo dos emolumentos percebidos. É uma obrigação do tabelião e do registrador fornecer recibo, independentemente de ser solicitado o recibo. Junto com o ato, ele entrega o ato e entrega o recibo, para que a pessoa possa visualizar de forma mais clara o valor efetivamente devido por aquele ato. Muito embora os emolumentos estejam cotados na escritura ou estejam cotados no próprio ato de registro, se você pegar uma escritura, se você pegar um ato de registro, você vai verificar que lá no final dele vai estar lá emolumentos e a descrição do que você pagou. Não é comum que as pessoas olhem isso ou saibam disso. Portanto, é muito importante, é um dever do tabelião e do registrador, fornecer recibo, independentemente de solicitação. Bem, o próximo dever é observar os prazos legais fixados para a prática dos atos do seu ofício. No inciso 11, fiscalizar o recolhimento dos impostos, e nós vimos que essa falta de fiscalização vai gerar, inclusive, responsabilidade tributária subsidiária do tabelião e do registrador que deixar de fazer essa fiscalização, nos casos em que incide o pagamento de imposto nos negócios que ele está assessorando. 12, observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente, que é observar as normas editadas pelas corregedorias estaduais e pela Corregedoria Nacional de Justiça. Facilitar por todos os meios o acesso à documentação existente às pessoas legalmente habilitadas. Encaminhar ao juízo competente as dúvidas levantadas por interessados. No caso de registro, como não há a possibilidade de ser livre a escolha do registrador, quando o registrador faz uma qualificação negativa do pedido de registro que você fez, você tem direito de ter uma requalificação. E essa requalificação é feita pelo juiz corregedor permanente responsável pela fiscalização daquela serventia. E o procedimento adequado para se fazer isso denomina-se procedimento de dúvida. Você vai dizer para o registrador que você não concorda com aquela exigência e vai, então, solicitar a abertura do procedimento de dúvida. Quando, nessa situação, o registrador vai encaminhar o título, as razões da sua negativa, para o juízo competente fazer uma requalificação da qualificação feita pelo registrador, que foi negativa. Então, esse dever é de encaminhar ao juízo competente as dúvidas suscitadas pelos usuários. Inciso 15, admitir pagamento dos emolumentos, das custas e das despesas por meio eletrônico, a critério do usuário. Então, hoje, as serventias necessariamente precisam aceitar pagamentos por meio eletrônico, seja por transferência via TED, via Pix ou transferência bancária normal, ou se tiver na serventia o pagamento via cartão de débito, enfim, o usuário precisa ser atendido na forma de pagamento dos emolumentos e não efetivamente a forma X ou Y estabelecida pelo titular da serventia. Bem, mas se o registrador e o tabelião têm toda essa gama de deveres, o que acontece efetivamente se ele descumprir um desses deveres? Ele vai cometer uma falta disciplinar. Ele vai cometer uma falta disciplinar. E aí, a Lei 8935 de 94 menciona que são infrações disciplinares cometidas por tabelião ou registrador descumprir os deveres a ele impostos.
Isso está previsto lá no artigo 31 da Lei 8935 de 94, que diz que são infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas em lei. O inciso 5 fala o descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no artigo 30. Mas ainda será uma infração disciplinar, além do descumprimento dos deveres, a violação do sigilo profissional, até porque isso já é um dever, a cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, e isso é só uma repetição na Lei 8935, porque já está lá na relação dos deveres do artigo 30. Ainda, a conduta atentatória às instituições notariais e de registro, como, por exemplo, cobrar fora da tabela, como, por exemplo, ir a outro município praticar o ato, se você não tem a sua delegação naquele município. São situações que atentam à instituição notarial e de registro e que configura uma infração administrativa, uma infração disciplinar do tabelião do registrador. Além disso, o inciso 1 do 31 vai dizer a inobservância das prescrições legais ou normativas. E aí, aqui, é um leque muito grande. Por isso que o tabelião e o registrador é efetivamente um profissional do direito qualificado e recrutado com bastante rigor nos concursos públicos para outorga da delegação notarial e registral, já que ele deve efetivamente ser um assessor jurídico das partes. E ao ser um assessor jurídico das partes, ele deve ser um profundo conhecedor de todo o ordenamento jurídico brasileiro e até internacional em muitos casos. E como é um dever inerente ao sistema notarial e registral, você ser um profundo conhecedor do direito, da ciência jurídica, quando você descumpre ou age em desacordo com alguma lei ou alguma norma, você efetivamente comete uma infração disciplinar administrativa, porque não se admite que você não conheça a lei, que você não conheça o ordenamento jurídico, que você não conheça a norma estabelecida, seja pelo CNJ ou pelo Estado que você efetivamente exerce a sua delegação. Assim, esse inciso 1 do artigo 31 é extremamente importante e abrangente, porque, veja, qualquer inobservância de uma prescrição legal ou normativa é uma falta disciplinar sujeita à apuração e aplicação de sanção. E isso está ligado com o sistema que exige desse profissional a venda de segurança jurídica. Esse é o fundamento da sua existência. Eu não procuro uma serventia notarial e registral para não adquirir segurança jurídica. Eu preciso que aquele profissional seja extremamente qualificado para qualificar juridicamente o meu negócio jurídico, aquele fato ou aquele ato jurídico e me entregar a sua qualificação perfeita, em consonância com o ordenamento jurídico, sob pena de cometer aí uma infração disciplinar. Bem, agora, os artigos 32, 33 e 34 da Lei 8935 de 94 falam sobre as penalidades passíveis de serem aplicadas aos tabeliães e registradores por força de cometimento de infração disciplinar. E aí, respondendo àquela pergunta inicial, mas professora, se eu prestar concurso, eu tenho estabilidade ou eu posso perder a delegação? Veja, esse dispositivo da 8935 vai nos dar essa resposta. Diz o dispositivo que são penas passíveis de serem aplicadas ao tabelião e ao oficial registrador a pena de repreensão, a pena de multa, a pena de suspensão por 90 dias, prorrogáveis por mais 30, e, no final, a perda da delegação. Portanto, professora, é possível perder a delegação? É possível. É possível se você cometer uma infração disciplinar capaz de aplicar essa pena máxima a ser aplicada ao tabelião registrador, que é a
perda da delegação. Agora veja, como é que faz a aplicação dessas penalidades? Eu cometi uma infração disciplinar, o meu órgão fiscalizante, que é o Poder Judiciário, por intermédio do juiz competente, instaurou um procedimento disciplinar administrativo, fez a apuração da minha falta, chegou à conclusão de que eu cometi uma infração disciplinar e agora vai me aplicar uma sanção. Qual sanção? Uma dessas, ou a repreensão, ou a multa, ou a suspensão, ou a perda da delegação. Bem, mas qual ele vai aplicar? Como é definida a pena a ser aplicada? Veja, aqui a lei nos traz apenas parâmetros de aplicação. Diz a lei que será aplicada uma pena de repreensão quando a falta for leve. Será aplicada uma pena de multa quando houver reincidência. Aquele delegatário já é reincidente. Na reincidência, não dá mais para aplicar a repreensão. No mínimo que vai ser aplicado vai ser uma multa, porque vai se aplicar a multa em caso de reincidência ou infração que não configure uma falta mais grave. Depois, a suspensão por 90 dias, prorrogável por mais 30, será aplicada quando houver um reiterado descumprimento das obrigações notariais e registrais. Então, assim, quando houver um reiterado descumprimento dos deveres ou no caso de falta grave. E haverá a aplicação da perda da delegação se o presidente daquele processo disciplinar administrativo chegar à conclusão que a sua falta foi gravíssima. Agora veja, a questão é, o que é uma falta leve? O que é uma falta não tão grave? O que é uma falta grave? E o que é uma falta gravíssima? Essa situação, a lei não nos esclarece. E essa situação será efetivamente discricionária por parte do presidente do processo disciplinar administrativo, por parte do juiz fiscalizador daquela serventia. Será o juiz que vai definir se aquela falta é leve, não é tão grave, é grave ou é gravíssima. Mas veja só, mas então é possível eu exercer a atividade por anos, sem cometer nenhuma falta disciplinar, e em um determinado momento eu cometo uma falta disciplinar administrativa e o juiz considera que aquela falta é gravíssima e aplica a pena de perda da delegação? Sim, é possível. Veja que efetivamente é possível, porque não há uma gradação de aplicação dessas penas e isso é discricionário por parte do juiz processante. Se ele entender que a falta é gravíssima, ele poderá aplicar a pena de perda da delegação diretamente, sem necessariamente aplicar uma suspensão antes, aplicar uma multa antes ou aplicar uma repreensão antes. Portanto, respondendo à sua pergunta, você que vai fazer concurso para atividade notarial e registral, você pode sim perder a sua delegação no caso de praticar uma falta disciplinar que seja considerada pelo presidente do processo disciplinar administrativo uma falta gravíssima. E essa graduação do que é leve, do que é grave, do que é gravíssimo é feito de forma discricionária por parte do juiz competente. Bem, além dessas penalidades previstas expressamente lá no artigo 32 da Lei 8935 de 94, a lei ainda prevê a pena de perda da delegação se houver o descumprimento por parte do registrador civil das pessoas naturais de gratuidade estabelecida na Lei 9.534 de 97. Essa lei é uma lei que a gente chama de gratuidade universal. Foi a lei que disse que todo registro de nascimento e todo registro de óbito será gratuito. Não importa a condição financeira daquele usuário, não importa quem morreu e eu esteja registrando o óbito, ou filho de quem nasceu e eu esteja registrando o nascimento. Se é um registro de nascimento
e é um registro de óbito, ele necessariamente será gratuito. E a imposição dessa gratuidade, que inclusive vem lá na Constituição Federal também, é tão importante que o legislador disse o seguinte: olha, se você descumprir a gratuidade universal, você terá a pena de perda da delegação. Não importa se, assim, não vai se discutir se isso é leve, se é grave ou se é gravíssimo. A lei já está dizendo, é gravíssimo e você perderá a delegação por isso. Além disso, a gente tem uma outra penalidade prevista na Lei 6766 de 79, que é a Lei do Parcelamento do Solo. E essa lei traz uma pena de multa de 10 vezes o valor dos emolumentos, caso venha o oficial registrar imóvel em desacordo com as regras da Lei do Parcelamento do Solo, que é a Lei 6766. Então, essas são as penalidades possíveis de serem aplicadas a um titular de serventia extrajudicial. E tudo isso, claro, por intermédio de um processo disciplinar administrativo com direito ao contraditório, e depois de feito o contraditório, o juiz vai decidir pela absolvição ou por aplicação de uma dessas penas conforme os parâmetros aqui estabelecidos. Muito bem. Agora, a perda da delegação é apenas uma das formas de extinção da delegação notarial e registral. Mas a Lei 8935 traz outras formas de extinção da atividade da delegação notarial e registral. Diz lá o artigo 39 da Lei 8935 de 94 que extinguir-se-á a delegação a notário ou oficial de registro por, primeiro, morte. Se o delegatário morrer, claro, extinguiu a delegação, que é pessoal, direta, na sua pessoa natural, e a serventia será levada a concurso público novamente. Além da morte, a aposentadoria facultativa. Veja que nós verificamos em aulas passadas que não se aplica a aposentadoria compulsória para o tabelião ou registrador. Não se aplica a aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória aplica-se apenas para os servidores públicos. Como os tabeliães estão lá na categoria de agentes públicos em colaboração com o serviço público e é um delegatário, ele pode permanecer, se quiser, até com 80, 90 anos, enfim, à frente dessa delegação. A ele não se aplica a aposentadoria compulsória. Mas se ele quiser se aposentar voluntariamente, facultativamente, ele pode. Mas nesse caso, haverá extinção da delegação. Veja que, como que vai acontecer essa aposentadoria? O delegatário do serviço público é um contribuinte obrigatório para o sistema previdenciário público. Então, recolhe-se efetivamente o INSS como contribuinte obrigatório todos os meses. Se aquele delegatário atender os requisitos de aposentadoria do sistema público previdenciário, ele poderá requerer a aposentadoria pelo INSS e vai ter uma aposentadoria limitado ao teto de aposentadoria do sistema público previdenciário, do INSS. Mas, uma vez feita essa opção pela aposentadoria facultativa, haverá perda da delegação. Claro que a perda da delegação ocorre apenas nos casos em que a aposentadoria veio em decorrência de contribuição previdenciária obrigatória como titular da serventia. Se aquele candidato que passou num concurso assumiu a serventia já contando com tempo de contribuição suficiente para a aposentadoria,
e não se aposentou ainda e quer se aposentar, essa situação não causa perda da delegação, porque já é um direito adquirido dele aquela aposentadoria e ele poderá sim ser aposentado e exercer livremente a atividade notarial e registral. Além da aposentadoria facultativa, a aposentadoria por invalidez. E aí aqui, claro que embora não se aplique a aposentadoria compulsória ao tabelião registrador, nós precisamos lembrar que a delegação é uma delegação pessoal. É uma delegação àquela pessoa que passou no concurso e que vai exercer, prestar esse serviço público notarial e registral. A partir do momento que o delegatário não consegue pessoalmente mais gerir a própria atividade, prestar o serviço notarial e registral, administrar a sua serventia, ele precisa ser aposentado por invalidez. E a aposentadoria por invalidez é sim uma das causas de extinção da delegação notarial e registral. Depois, ainda é causa de extinção da delegação a renúncia. A renúncia é aquela situação em que o titular não quer mais exercer aquela atividade notarial e registral por algum motivo e apresenta a sua renúncia para o Tribunal de Justiça competente, para o tribunal no qual ele recebeu, ou do qual ele recebeu a delegação. Então, por força da renúncia, seja por que motivo for, aquela delegação é extinta e, consequentemente, será levada novamente a concurso público. E, por fim, é causa de extinção da delegação, como já falamos antes, a perda da delegação, por processo disciplinar administrativo competente. Bem, mas extinta a delegação, seja por qual motivo for, uma vez extinta a delegação, o que acontece? Com a extinção da delegação, a autoridade delegante vai declarar vago aquele serviço e vai designar o substituto mais antigo para responder pelo expediente por um determinado período de tempo. Depois, essa designação deverá recair sobre um titular de outra serventia para responder temporariamente durante essa vacância e vai abrir concurso. Vai efetivamente colocar essa serventia na lista de serventias vagas daquele estado, até porque o concurso é feito por estado, o concurso é estadual. Vai se formar uma lista de vacância até que o tribunal resolva efetivamente abrir concurso público para a outorga de delegação notarial e registral. Bem, aqui, como que funciona essa lista que é formada? Porque uma vez que eu entrei na atividade, eu estou engessada ou eu posso efetivamente ascender na carreira? Essa lista de vacância é formada, diz a Lei 8935 de 94, por uma lista de serventias destinadas ao concurso de ingresso e uma outra lista para serventias destinadas ao concurso de remoção. Bem, como é que isso funciona na prática? Então, vamos imaginar o seguinte: o Tribunal de Justiça tem a lista. 2/3, diz a lei, das serventias vagas são destinadas para o concurso de ingresso. 1/3 destinado ao concurso de remoção. A lista vai de um lado ou de outro por ordem de vacância. No caso de vacâncias ocorridas na mesma data, aí o segundo critério é por ordem de criação daquele serviço. O serviço criado mais antigo vai primeiro para a lista e depois o outro serviço com uma criação posterior. Bem, forma-se então a lista de 2/3 e 1/3.
abre-se o concurso público para preenchimento de vagas pelo concurso de ingresso, que é destinado para qualquer pessoa interessada em fazer o concurso, desde que seja bacharel em Direito ou tenha pelo menos 10 anos de prática na atividade notarial e registral, e 1/3 para concurso de remoção. E o concurso de remoção é destinado apenas para os delegatários titulares de serventia daquele estado. Mas o titular de serventia daquele estado pode participar do concurso de remoção e também do concurso de ingresso? Sim, ele pode. Ele pode concorrer livremente com outras pessoas no concurso de ingresso e pode concorrer apenas com os seus colegas daquele estado que ele atua para o concurso de remoção. As regras do concurso público estão estabelecidas por normativa do Conselho Nacional de Justiça, que vai estipular o peso de cada prova. Você vai fazer uma prova objetiva, depois uma prova prática, depois uma prova oral, depois uma prova de título e, uma vez habilitado, você será chamado para escolher a serventia de acordo com a lista de vacância e de acordo com a sua classificação. É por isso que nós sabemos que em concurso de serventia extrajudicial não basta passar no concurso. Muitas vezes você precisa passar bem colocado para conseguir efetivamente escolher as melhores serventias disponibilizadas para aquele certame, já que o concurso a escolha das serventias é feita por ordem de classificação. Veja como é diferente se você optar em prestar concurso para magistratura. Não importa se você passou em primeiro lugar ou se você passou em último lugar no concurso, você vai ter o mesmo subsídio. Não vai mudar a sua remuneração. Agora, faz muita diferença na atividade extrajudicial você passar bem colocado no concurso e passar mal colocado. Por quê? Porque a escolha será por ordem de classificação. E claro que dentro dessa lista de cartórios vagos para o concurso público, há cartórios com uma rentabilidade maior e outros cartórios com uma rentabilidade pequena. Vale lembrar que o Brasil tem milhares de municípios e a Lei 8935 de 94 diz expressamente que haverá pelo menos um registrador civil das pessoas naturais em cada município do Brasil. Esse registrador civil das pessoas naturais normalmente cumula a atividade de tabelionato de notas também naquele município. Não importa o tamanho dele, haverá efetivamente um registrador civil das pessoas naturais ali, junto com quer dizer, exercendo cumulativamente também a atividade notarial. Mas aí você pode pensar, mas como vai sobreviver essa pessoa que recebe uma delegação para um município super pequeno, sem nenhum movimento, sem rentabilidade? Bem, foi pensando nisso e com a ideia de que essas pessoas precisam ter o mínimo de condições para exercer a atividade e manter aquela serventia naquele local, porque é de interesse público que esse serviço seja prestado para aquela localidade, não importa o tamanho dela, que a lei de emolumentos, aquela lei federal que nós comentamos antes, a lei 10.169 de 2000, trouxe a previsão de se criar fundos de compensação e de renda mínima para os cartórios deficitários. Como essas serventias costumam ser deficitárias, é necessário que se garanta um mínimo de rentabilidade para que aquele registrador que não passou bem colocado no concurso, mas que quer entrar na carreira, quer exercer a atividade, pensando futuramente em fazer um concurso de remoção, se remover para uma serventia melhor, ele possa viver enquanto isso. E a renda mínima é estabelecida por estado. Cada estado tem uma renda mínima específica. Uma renda mínima maior em alguns estados,
outros estados com uma renda mínima pequena. Portanto, é importante para você, se você resolver prestar concurso para atividade notarial e registral, que você analise, por exemplo, a renda mínima daquele estado que você vai escolher prestar concurso. Estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, até mesmo Paraná, Goiás, são estados que possuem uma renda mínima razoável, uma renda mínima boa, em torno de quase o teto constitucional do servidor público, para que você permaneça naquela localidade. Com essa renda mínima, você custeie o serviço, pague as despesas de aluguel, do funcionário que você tiver lá, do sistema de informática, da internet que você precisa e etc. E que haja uma sobra que, mesmo você recolhendo o seu imposto de renda, ainda seja digno para você permanecer naquela localidade, atendendo aquela população, levando um serviço público de excelência para aquelas pessoas que precisam praticar atos da sua vida comum. Precisam registrar o nascimento dos seus filhos, precisam registrar a morte de um parente, precisam se casar e precisam praticar outros atos também importantes. Assim, a renda mínima é algo bastante relevante para você analisar e definir o estado que você quer prestar o concurso, mas você só terá a renda mínima se necessário for. Porque se você tiver uma boa qualificação, se você tiver uma boa classificação no concurso, você alcançará aí uma boa escolha e não dependerá da renda mínima. Os emolumentos da serventia serão suficientes para te dar uma boa remuneração e cobrir as despesas da sua serventia no exercício da atividade. Bem, com isso nós chegamos ao final do nosso curso de Direito Notarial e Registral. Nós vimos toda a parte geral do Direito Notarial e Registral e agora nós vamos para o nosso último quiz. Vamos lá. A primeira questão. Bem, diz esse dispositivo. Lei Federal 8935 de 94 prevê que são direitos dos notários e registradores. Vamos relembrar que os direitos são bem pequenininhos. Se nós lembrarmos quais são esses 3 direitos, nós vamos conseguir responder muito facilmente a nossa questão. E são direitos: receber emolumentos, associar-se às associações e sindicatos de classe e ter opção em caso de desmembramento ou desdobramento da serventia. Então, vamos procurar esses direitos? São direitos: guardar sigilo sobre a documentação, isso não é um direito, é um dever. Depois, organizar associações ou sindicatos de classe, deles participar, e encaminhar ao juízo competente as dúvidas. Organizar associações ou sindicatos de classe, deles participar, é um direito, mas encaminhar ao juízo competente as dúvidas levantadas é um dever. Então, essa não é a nossa opção correta. A letra C. Exercer opção nos casos de desmembramento ou desdobramento de sua serventia e organizar associações ou sindicatos de classe, deles participar, sim, são direitos do notário exercer opção e organizar associações ou sindicatos. Parece-me que essa é a opção correta. Vamos analisar a última? A letra D. Proceder de forma a dignificar a função exercida. Isso não é um direito, isso é um dever do tabelião e registrador. Portanto, a resposta correta da nossa questão é a letra C. Ok? Vamos lá para a nossa segunda questão? Bem, segundo a Lei 8935 de 94, são respectivamente um direito e um dever do notário ou oficial registrador. São só 3 direitos. Vamos procurá-los? Facilitar por todos os meios o acesso à documentação. Não é um direito, é um dever. Então, a letra A não pode ser a opção correta. A letra B. Exercer opção em caso de desmembramento de sua serventia. É um direito? É um direito. E proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais como na vida privada, é um dever? É um dever.
Então, tudo indica que essa é a nossa resposta correta. Vamos analisar as demais. A letra C. Organizar associações ou sindicatos de classe e deles participar é um direito? É um direito. E dar recibo dos emolumentos percebidos quando solicitado é um dever? É um dever, mas não é só quando solicitado. Eu vou dar sempre. É um dever do titular da serventia dar recibos dos emolumentos percebidos independentemente de solicitação. Portanto, não é quando solicitado. Vai dar sempre, independentemente de solicitação. Então, essa não é a nossa opção correta. A letra D, guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada. Guardar sigilo não é um direito, é um dever. E a questão quer, respectivamente, um direito e um dever. Portanto, a nossa opção correta é a letra B. Vamos ver se nós acertamos? Tá aí, letra B. Vamos então para a nossa última questão? Bem, o reiterado descumprimento dos deveres ou a falta grave sujeita os notários e os oficiais de registro à pena de multa de 1 a 10 salários mínimos, a C? Não. Vamos aí por exclusão. Não, porque essa multa de 1 a 10 salários mínimos está previsto lá na lei de parcelamento do solo, quando o registrador registra algo em desacordo com a lei do parcelamento do solo. Então, não é. Advertência, veja, advertência não é uma pena aplicada a notário ou a registrador. Nós vimos que a penalidade é repreensão, não é advertência. A advertência está lá na lei como uma pena passível de ser aplicada aos servidores públicos, mas não a notário e registrador, que tem as suas penas especificadas na Lei 8935 de 94. Então, a advertência também não é. Agora, a repreensão é aplicada apenas quando a falta é leve. Se a falta é grave e há um reiterado descumprimento dos deveres, então a penalidade a ser aplicada é suspensão por até 120 dias. Vamos ver se acertamos? Acertamos. Então, suspensão por até 120 dias é a resposta correta. É a penalidade a ser sofrida pelo tabelião registrador que reiteradamente descumpre com os seus deveres. Bem, nós chegamos ao final do nosso curso de Direito Notarial e Registral. Eu espero que vocês tenham despertado a curiosidade para esse ramo do direito que, embora milenar, é ainda bastante desconhecido, mas que é fascinante. Bons estudos para vocês e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.